Olá, olá, como vai? Tudo bem? Estamos entrando ao vivo, estamos entrando ao vivo, estamos entrando aqui ao vivo, diretamente do Instagram para todo mundo. Olá, 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 tudo bem com você? Hoje a gente vai trocar uma ideia muito interessante aqui, muito interessante. A gente vai falar de identidade e propósito. O que é identidade, o que é propósito? Saber se realmente você está vivendo sua identidade, seu propósito, compreender. Quero até pedir aqui para você que está entrando aí agora, um abraço para você e pedir para você perguntar se o fundo musical está muito alto, está atrapalhando aqui a minha fala com vocês. Se tiver, vocês por favor me faz aí um comentário que eu quero fazer. Quero baixar, fazer o que for preciso para a gente poder fazer uma transmissão bem interessante, bem legal para você. Então, gente, a gente vai falar sobre identidade e propósito. Eu já vou aqui transmitir, compartilhar com algumas pessoas, com amigos, para que a gente possa começar agora a nossa live nessa noite belíssima de domingo, essa noite belíssima de domingo. Vou fechar aqui a porta para facilitar um pouco mais. Ótimo. Show de bola. É isso aí. Pois bem, então a gente vai falar sobre exatamente isso, identidade e propósito. Você tem vivido o seu propósito de vida? Você realmente entende qual a sua identidade verdadeira, genuína, para que você veio, da onde você veio? A primeira pergunta que move a humanidade, até porque o que move o mundo hoje são as perguntas, né? O que sempre moveu, na verdade, não hoje, mas o que sempre moveu o mundo foram perguntas. Perguntas e mais perguntas e questionamentos. Então, essas perguntas, as pessoas querem uma resposta. E a questão toda aqui é: quem sou eu nesse mundo, nesse universo? Para as pessoas que já possuem uma clareza, uma claridade, uma clarificação nessa identificação da sua identidade, você que já ativou, você que já vive sua verdadeira identidade, talvez para você hoje seja muito simples, mas existem pessoas que estão perdidas no mundo. Existem pessoas que elas estão perdidas, elas não sabem quem são, não sabem o que vieram para fazer, não sabem para onde vão, não sabem qual é suas habilidades, não conhecem suas habilidades, não conhecem seus defeitos, não sabem absolutamente quase nada sobre si mesmo e estão perdidas no mundo. Estão perdidas, vagando do mundo para lá e para cá e não sabem realmente viver de forma intencional. Mas hoje eu quero falar com você a respeito dessa temática, a respeito dessa questão tão interessante. Primeira coisa que a gente precisa fazer, entender dentro dessa pergunta, quem sou eu, é entendermos de fato toda essa questão da onde a gente veio, da onde eu vim, qual é a minha origem. Então, quando eu sei da onde eu vim, qual é a minha origem, eu começo a entender e a fazer uma ativação da minha verdadeira identidade. Porque a nossa identidade, ela não, basicamente, ela não é aquilo que os outros falam, ela não é aquilo que os outros acham, ela não é aquilo que as pessoas nos dizem. Nossa identidade verdadeira é aquela identidade na qual nós fomos criados, com uma essência. Identidade não é nada mais e nada menos que sua essência, aquilo que você é de verdade. Quando você tira a sua profissão, você joga para lá. Quando você pega toda essa mochila sua, com sua bagagem, com seus conhecimentos, com tudo que você possui, e você coloca essa mochila do lado, aí fica só você.
Aí está a sua identidade verdadeira. Quem é você de verdade? E dentro dessa questão de quem é você de verdade, existe também a questão de entender que se você possui essa identidade genuína, então você tem uma mensagem dentro de você. Então tem algo muito forte dentro de você, a sua essência. Você é uma mensagem viva que aquele que te criou, ele permitiu a sua existência para você vir, para você estar aqui, para que você pudesse fazer algo, para que você pudesse ser algo dentro dessa sua identidade. E a sua identidade, ela revela da onde você veio. A sua identidade, ela mostra de onde você veio. Eu quero pedir para você que está aqui comigo agora, você apertar esse coraçãozinho aí, porque se você apertar esse coração, você está me ajudando e ajudando outras pessoas. O Instagram ele pode entregar para mais pessoas, para mais seguidores, esse conteúdo chegar. Ou você também pode apertar aí o coração e enviar para mais pessoas. Aliás, aqui o avião, esse aviãozinho, e pode enviar para mais pessoas poderem ouvir esse conteúdo. Certo dia eu estava perdido, eu não sabia da minha identidade. Um certo dia eu estava perdido porque eu não sabia quem era eu de verdade. Eu era um cara que possuía um nome de cristão, eu era um cara que possuía uma certa credibilidade com minha irmandade, eu era um cara que tinha respaldo, eu era um cara que falava de Deus, eu era um cara que ouvia a respeito de Deus, mas eu não tinha uma experiência profunda, muito profunda, minha com Deus. Sabia de muita gente que tinha muitas experiências, que já tinham vivido coisas grandes com Deus, experiências profundas com Deus, mas eu não tinha vivido. Eu estava, se nós fôssemos aqui se fosse fazer aqui uma analogia, eu faria uma analogia com um rio que eu estava apenas molhando meus pés no rio. Eu estava apenas molhando meus pés nesse rio, mas eu não estava mergulhando no rio. Eu não estava desfrutando das águas do rio. E eu por muito tempo fiquei apenas molhando meus pés, numa água rasa, sem profundidade. Não sei se por medo, não sei se por negligência, por algum motivo eu estava vivendo uma vida simplesmente falava de Deus, ouvia a respeito dele, mas experiências dos outros. Eu não tinha vivido ainda uma experiência profunda, uma experiência de intimidade com Deus. Eu ainda não tinha vivido isso. Você que está chegando aí, eu quero te agradecer por você estar comigo. Mas eu quero pedir para você, por favor, você vai, compartilha com outras pessoas aqui. Compartilha com outras pessoas, porque outras pessoas precisam ouvir isso que você tem para ouvir hoje também. Compartilha com elas, transborda com elas, compartilha, faz algo de extraordinário para elas, na vida delas. Então, eu estava realmente vivendo sem saber da minha verdadeira identidade. E existiu um certo dia, numa tarde de verão, não me lembro especificamente qual mês, eu sei que estava um sol muito quente, mas eu estava rodeado de pessoas, funcionários, amigos, mas eu me sentia só. E essa solidão dentro de mim, existia uma angústia dentro de mim. Eu sorria sim, mas existia uma angústia dentro de mim, um questionamento dentro de mim. E foi quando surgiu uma dúvida muito grande de Deus. Eu tive uma dúvida muito grande de Deus. Então eu saí do trabalho rapidamente, peguei meu veículo e vim para casa. Cheguei em casa, estava só, eu abri a porta do quarto, entrei para dentro, tranquei a porta do quarto, desliguei todas as luzes e fiz uma pergunta. Olha a audácia dessa pergunta. Então eu disse assim: cadê você, Deus?
Deus, eu no momento tenho dúvida da sua existência. Isso é muito, muito forte. Isso é muito tremendo, mas eu falei isso para ele. Eu disse sim que tinha dúvidas da existência dele. Eu falei sim. Só que eu fui sincero com ele. Eu fui muito sincero com ele. Eu não fui com hipocrisia, eu não fui caçando palavras. Eu fui com as palavras que vieram na minha boca naquele momento. E eu disse: cadê você, Deus? Eu estou nesse momento com essa dúvida dentro de mim. Porque eu estou rodeado de pessoas, muitas pessoas, mas essa angústia dentro de mim, esse vazio, o que está acontecendo, Deus? E eu chorei muito naquela tarde. Eu e Deus. Eu chorei muito naquela tarde. Eu chorei bastante. Chorava, a torneira derramando água. E as minhas palavras foram apenas aquelas. Mas eu chorei bastante. E de repente veio em minha mente Gênesis capítulo 1, versículo 26. É por isso que eu faço muito a repetição desse capítulo, desse versículo. É porque foi através desse capítulo, desse versículo, que eu recebi uma revelação profunda, eu recebi uma mensagem profunda. Eu tive uma experiência muito profunda, muito íntima com Deus. E veio em minha mente Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aí eu fui, peguei a Bíblia e li. Quando eu li Gênesis capítulo 1, versículo 26, lá estava escrito: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine o homem, que o homem cresça, que o homem se multiplique. Uma moto que passou aí agora. Eu estou fazendo aqui fora por causa da família dormindo ali para não atrapalhar. E passou uma moto aí com toda a velocidade ali, 100 por hora numa rua que o permitido é apenas 40. E eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E aí o versículo continuava dizendo assim: e domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal da terra, todo animal que rasteja, todo animal da terra. E com aquele versículo eu comecei a meditar nas coisas, na natureza. E eu fechei meus olhos e eu contemplava e eu via a natureza, os rios, os mares, os oceanos, as cachoeiras, as plantas, as árvores, tudo que existe no mundo, tudo que há na natureza, tudo que Deus criou, os animais, os seres humanos, as pessoas, a capacidade do homem realizar, construir, fazer, o universo, as galáxias, e veio tudo isso na minha mente. Todas essas coisas vieram na minha mente. E eu então comecei a contemplar, a fazer uma mentalização dentro do meu quarto escuro. Eu e Deus. Eu sei que aquelas palavras elas foram muito fortes. Quando eu disse: Deus, cadê você? Eu estou duvidando da sua existência. Foi muito forte, muito forte. Aquela palavra que eu falei para Deus, ela foi muito forte. Eu sei que foi muito forte. Só que era a palavra sincera do meu coração com Deus. Eu não tinha outra coisa para falar para Ele. Eu não tinha outra coisa para falar para Deus. Porque eu estava duvidando da existência desse Deus. Eu estava duvidando da existência de Deus. Mas Ele se revelou para mim muito forte. No Gênesis capítulo 1 e no Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele se revelou muito forte para mim. E foi ali onde eu entendi da minha identidade verdadeira, genuína. Eu entendi que identidade é a minha essência. É aquilo que quando eu tiro minha profissão, quando eu tiro
os meus conhecimentos, quando eu tiro aquilo que eu coloquei dentro da minha mochila, da minha bagagem para carregar durante a minha vida, quando eu tiro tudo, quando eu tiro aquilo que os outros falaram a respeito de mim, quando eu tiro aquilo que a religião falou a respeito de mim, quando eu tiro aquilo que a política falou a respeito de mim, quando eu tiro tudo isso, quando eu fico despido de tudo isso, eu fico nu de tudo isso, usar logo a palavra português popular, quando eu fico nu de tudo isso, que fica somente o eu, aí é que eu entendo quem eu sou de verdade. Aí é que eu entendo quem eu sou de verdade. Porque foi assim que aconteceu. Foi assim que eu tive a experiência com Deus. Eu entendi a minha essência verdadeira. Eu entendi a minha origem verdadeira. E a minha origem é que aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu sou imagem e semelhança dele. E não há nada que me faça mudar de ideia. Não existem argumentos filosóficos, científicos, culturais, sociais. Não existe que me faça mudar de ideia, porque eu sou imagem e semelhança dele. Essa é a minha verdadeira identidade. Eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Não tenho nenhuma dúvida a respeito desse assunto. Então, para que eu pudesse ter essa experiência com Deus, eu tive que passar por todo esse processo. Só que ali dentro do meu quarto escuro, só eu e Deus, depois de chorar tanto, depois de derramar tantas lágrimas, depois de derramar uma enxurrada de lágrimas, eu fui muito agraciado, eu fui muito feliz, porque eu comecei a contemplar todas essas coisas. E eu olhava e eu contemplava dentro do meu quarto, mas eu fechei meus olhos e eu contemplava tudo aquilo que existe na natureza, tudo aquilo que existe na Terra, tudo aquilo que existe no cosmos, tudo aquilo que existe nas galáxias, todos os planetas, na posição que os planetas estão, a Terra, a posição que a Terra está em relação aos outros planetas, a posição que a Terra está em relação ao Sol, em relação à Lua, os planetas, as riquezas dos outros planetas. Por exemplo, para você ter uma ideia, em Júpiter tem uma lua chamada Europa. No planeta Júpiter tem várias luas em Júpiter, se eu não me engano são mais de 50 luas no planeta Júpiter, e uma delas chama-se Europa. A lua Europa de Júpiter, ela tem tanto metal, que se nós fôssemos lá pegar todo aquele metal, seria muito maior do que a quantidade de metal que existe na Terra. Então, quer dizer, é algo assustador, é algo estrondoso, é uma riqueza muito grande. Então, tudo isso foi criado por Deus. Todo o cosmos, todas as galáxias, tudo foi criado por Ele. Então, eu entendi que eu sou imagem e semelhança dele, e que foi Ele que criou todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, automaticamente eu sou criatura dele. Só que eu não sou uma criatura comum, eu sou uma criatura única. É isso que eu preciso entender, e foi isso que eu entendi ali. Aquele momento de angústia tão forte, tão profundo ali dentro daquele quarto, me fez entender diversas coisas, me fez entender diversos processos que eu passei na minha vida, me fez entender diversas coisas que eu estava passando. Mas sabe o que foi muito forte, que me marcou? Foi exatamente isso, gente. Foi eu poder contemplar e olhar para as coisas. E eu passei a contemplar mais, a ser um ser mais contemplativo, a contemplar mais as coisas da natureza, a observar mais como as coisas funcionam, a entender os processos, a entender do início ao fim como funcionam as coisas. É por isso que hoje eu já não julgo mais ninguém pelas suas atitudes, porque quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Se a pessoa ela não tem uma autoimagem boa de si, se a pessoa não tem uma autoimagem boa, uma autoimagem interessante a respeito de si próprio, se ela não se conhece verdadeiramente, dificilmente essa pessoa ela vai estar evoluída, vamos usar essa palavra. Ela vai ter uma consciência interessante para ela poder ter essa contemplação da natureza, essa contemplação do universo, essa contemplação das coisas e dos outros seres, dos seus semelhantes. Aí foi aí que eu comecei
a observar mais, a ler mais a palavra, a ler livros. Eu comecei a ler livro de PNL, livro de finanças, livro de autoconhecimento, diversos livros para mim poder me conhecer melhor. Aí eu entrei no caminho do autoconhecimento. Eu entrei nesse caminho do autoconhecimento e até hoje eu não parei. Eu continuo estudando o autoconhecimento porque eu preciso me conhecer. Isso chama-se inteligência intrapessoal. Nós temos basicamente 9 tipos de inteligência. Todo ser humano é inteligente. Não tem nenhum ser humano que não tenha inteligência. Agora, nem todo ser humano possui as 9 inteligências. Raramente se vê todos os seres humanos com as 9 inteligências, certo? Com as 9 inteligências, que é a inteligência linguística e verbal, é a inteligência que é lógica e matemática, é a inteligência auditiva ou musical, a inteligência da espiritualidade, a inteligência naturalista, a inteligência motora e diversas outras inteligências. Eu, por exemplo, tenho uma inteligência musical, a inteligência auditiva, a intrapessoal e a inteligência verbal, a inteligência linguística. Eu possuo essa facilidade. Mas até eu entender todo esse processo, eu paguei um preço muito alto para poder entender quem sou eu de verdade. Então, na proporção que a gente vai compreendendo quem é a gente de verdade, a gente vai compreendendo um pouco melhor também o outro. Aí você vai adquirindo outra inteligência, que é a inteligência interpessoal. Existe a inteligência intra, que é o autoconhecimento, e a inteligência interpessoal, que é a inteligência de você conhecer o outro, olhar para o outro, é a inteligência da empatia, de você ter empatia pelo outro, sentir a dor do outro, sentir a necessidade do outro. Então, basicamente essas 9 inteligências, elas compõem, basicamente todos os seres humanos possuem, são inteligentes. Todo ser humano é inteligente. Todo ser humano é inteligente. Olha aqui a caçulinha aqui. A caçulinha falando aqui. Saiu ali, fugiu. Então, todo ser humano é inteligente. Agora, você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer, você precisa entender quais são suas habilidades. Vou passar aqui uma tarefa para você começar essa jornada. Ó, você pega uma folha de caderno, você vai pegar uma folha de caderno e você vai colocar assim, você vai colocar quais são suas maiores habilidades, aquilo que você é bom, e você vai colocar aquilo que você mais gosta de fazer. Você vai fazer três colunas. Na primeira coluna você vai colocar quais são suas maiores habilidades. Na segunda coluna você vai colocar o que você mais gosta de fazer. E na terceira coluna você vai colocar seus valores. Você vai colocar seus valores que você não negocia, valores inegociáveis. Então você coloca. Valores são o que, gente? Valores é família, valores é Deus, valores são dinheiro, está entre valores, reconhecimento, fama. Isso é valor, certo? Aí você pega e coloca 10 de cada. Você coloca 10 habilidades, você coloca 10 valores inegociáveis e 10 coisas que você ama fazer. Aí você pega de cada uma dessas 10, você foca e você coloca na ordem correta, do primeiro até o último. Aí você coloca, por exemplo, qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Isso vai estar em primeiro lugar. Qual é a segunda coisa que você mais gosta de fazer? Vai estar em segundo lugar. Qual é a terceira coisa que você mais gosta de fazer? Até a 4. 4 coisas. Você pega 4 coisas que você mais gosta de fazer. Você pega 4 maiores habilidades que você entende que você tem essa maior habilidade. E você pega 4 valores inegociáveis, certo? Aí você vai chegar a um autoconhecimento profundo a respeito das suas capacidades. Aí é onde entra a questão da capacidade. Você se conhecer, aí você começa a compreender suas maiores capacidades. Aí você precisa investir tempo, energia, estudando, observando justamente esses pontos importantes na sua vida, para você ter grandes resultados na sua vida, para você ter resultados satisfatórios para você em todos os aspectos da sua vida, no aspecto familiar, no aspecto social,
no aspecto conjugal, você e sua esposa, enfim. Nós temos também basicamente 12 áreas da nossa vida que a gente precisa estar equilibrado. Você não pode estar muito bem na área trabalho, 100% na área trabalho, ganhando dinheiro, se dando muito bem, e familiarmente você está perdendo sua família, você está perdendo seus filhos, você não tem tempo para seus filhos, não tem tempo para sua esposa, não tem tempo para se reunir com sua família. Eu, por exemplo, todos os sábados aqui em casa a gente faz um encontro familiar. Como é esse encontro? Esse encontro é eu, minha esposa e minhas 2 filhas. E nós chamamos esse encontro de acesso. Por que acesso? Porque nós acessamos a presença de Deus e nós acessamos o futuro que Deus tem para nós. Como é que nós acessamos isso? Primeiro a gente entra na presença de Deus com louvor, com gratidão, com oração, com cântico de júbilo, de alegria. Aí depois eu falo para a minha família a respeito da palavra. Eu falo da palavra para a minha família. Eu falo da palavra. Porque essa palavra, gente, essa palavra que nos dá força. É essa palavra que nos alimenta todos os dias. É por isso que precisa ler diariamente essa palavra. Você tem que ler diariamente, porque é um alimento. Se todos os dias você ler um versículo bíblico, você praticar aquilo que a palavra te ensina, você vai ver que tua vida vai mudar. Vai ver que você vai alcançar outros resultados. Você vai ver que você vai mudar de nível. As pessoas vão olhar para você e vão ver você crescendo a cada dia. Você vai subindo de nível. O que essa pessoa faz? O que é isso? E quando elas vão olhar, é a palavra em você. É você vivendo a palavra. Então você precisa fazer todo esse processo. Você precisa viver isso. E eu e minha família fazemos um acesso. Acessamos a presença de Deus e acessamos o nosso futuro através de uma mentalização. Nós mentalizamos o nosso futuro. Nós mentalizamos. Mentalização é fechar os nossos olhos e começar a falar com a nossa boca e a enxergar com os olhos que não são mais esses aqui. São outros olhos, são os olhos da alma. E enxergar o nosso futuro. Enxergar a nossa vida desejada. A nossa vida na qual nós queremos viver. E a vida que nós queremos viver é uma vida para o reino e para o reino. Não existe nada melhor do que viver no reino e para o reino. Porque esse reino, ele não está lá em cima, ele já está aqui. Quem falou isso foi o Filho de Deus. Ele disse: o reino já está no meio de vós, o reino está entre vós. Se você entender que tudo que você faz para os outros, você está fazendo para Deus, gente, aí era outro nível. Tudo que você faz pelos outros, você está fazendo para Ele. Tudo que você faz para os outros, você está fazendo para Ele. Olha só, isso é muito forte, porque tanto faz ser coisas boas, como ser coisas ruins. Tudo que você faz para os outros, para as outras pessoas, para o seu semelhante, você está fazendo para ele. Tenha cuidado com o que você está fazendo para as pessoas. Tenha cuidado com o que você está falando das pessoas. Você vai viver até quando falando mal dos outros? Fala aí para mim. Você vai viver até quando, na hora que você vê alguém, você tem prazer de chamar ele e dizer: ei, você viu fulano, você viu a fulana, você viu aquilo, você viu aquele defeito, você viu aquela falha, você viu aquilo outro. Até quando você vai viver essa vida? Fala aí para mim, vai. Fala aí para mim, até quando você vai viver essa vida de ter prazer em ver a queda do outro, a desgraça do outro, a cagada do outro, a merda do outro, para você poder sujar suas mãos com aquela bosta. Até quando você vai viver assim, com as mãos sujas de merda? Porque o outro cagou e você vai lá limpar, querer limpar com aquelas palavras, chamando um e outro. Então você precisa... Oi, caçulinha, vem cá. Vem. Tá pronta para dormir já? A mano disse para eu ficar aqui, a mano disse.
Já tá pronta pra dormir aqui, a caçula aí. Dá um oi aí pro pessoal e vai dormir lá. Tá bom? Tchau, gente. Eu vou dormir. A mãe tá me esperando. A mãe tá esperando. Eu sei que o estado dela tá doendo. Como faz o mesmo máximo que os Tá bom, vai lá. O estado também a justiça saiu de perto dela e também saiu por perto dela e saiu e ficou ferindo tudo. E a mais seria o poder de Tá bom, tá bom. Papai te ama, vai lá. Benção do papai. Tchau. Te abençoe. Benção pessoal também. Tá bom, vai lá. Ai, gente, que é a caçula aqui, gente, caçulinha. Então, você precisa parar com isso, gente. Tá na hora de parar com isso. Tá na hora de parar com esse negócio de você ficar falando dos outros, você tá perdendo tanto tempo da sua vida. Conta quanto tempo você já viveu falando dos outros. Conta quanto tempo você já parou para ficar falando dos outros. Conta aí, contabiliza e começa a fazer alguma coisa. Começa a escrever um livro. Você escreve, eu já falei 20 horas da vida alheia. Então começa a fazer um livro. Faz um livro a respeito de algum assunto que está no teu coração. Faz uma canção. Faz uma poesia. Faz alguma coisa para compensar essas 20 horas que você passou falando dos outros. Tá? Inventa alguma coisa. Olha, depois que eu ouvi o Dr. Miles Morren falando, ele falou uma frase muito impactante. Aquela frase impactou muito a minha vida. Ele disse assim: não morra cheio, morra vazio. E eu, assim, de cara não entendi aquela frase, sabe? Eu de cara não entendi. Mas aí depois eu comecei a pensar e a raciocinar um pouco. E ele também foi explicando no decorrer da sua palestra. E ele disse o seguinte: não morra cheio, morra vazio. Por quê? Morrer vazio por quê? Porque dentro de nós temos muita coisa que o mundo precisa saber. Dentro de você, por exemplo, tem canções, que você está guardando ela e você está segurando ela. Você está segurando ela para você está sendo egoísta. Para de ser egoísta, solta logo essa canção para o mundo ouvir. Mas as pessoas vão me julgar que é feia. Ei, deixa eu te falar aqui uma coisa, não existe música feia. Olha, gente, olha o tanto de música que tem aí, gente. Você acha que existe música feia? Eu posso não ter muito gosto, eu posso não apreciar aquela música, mas tem a gente que quer ouvir aquela música e que tem gente que começa a sorrir porque está ouvindo aquela música. Tem gente que ia se matar e começa a ouvir aquela música engraçada, aquela música que eu acho muitas vezes sem graça, sem sal, mas para aquela pessoa faz um efeito extraordinário na vida dele. E o cara ia tirar a vida dele, o cara estava na depressão, o cara estava triste, o cara ia se jogar debaixo do carro, ia se jogar de cima da ponte. Ele ouviu aquela música e aquilo tirou a atenção daquilo que ele ia fazer, e agora ele já para com tudo aquilo e ele não vai mais praticar aquilo. Por quê? Porque ele mudou de ideia através de alguém que foi lá e simplesmente lançou. Vamos parar com esse perfeccionismo de querer fazer as coisas só quando tudo estiver 100% preparado, 100% pronto. Aí você não faz nada nunca. Tem muita canção, tem muita música aí dentro de você. Você pode ser um grande compositor, reconhecido nacional e internacionalmente. Não estou falando só de ganhar dinheiro não, gente. Estou falando só de ganhar dinheiro não. Estou falando de você impactar a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas de forma positiva. Você está entendendo? Quem está comigo aí, fala alguma coisa. Quem está comigo, fala alguma coisa aí. Você está entendendo? Então é assim. A questão é essa. A questão é você... A questão é você morrer vazio. Por quê? Porque morrer vazio é justamente isso. É você colocar para fora tudo aquilo que está dentro de você. E outra coisa que ele fala também, e achei interessante, é a respeito do cemitério. Ele diz: o cemitério é um dos lugares mais ricos do mundo. Porque no cemitério morreram pessoas com livros dentro de si. Dentro do cemitério morreram pessoas com músicas dentro de si.
Lá no cemitério existem pessoas que morreram e foram enterradas com ele. Canções maravilhosas. Empresas bilionárias que iam ajudar centenas de pessoas, milhares de pessoas. E ajudar milhares de pessoas. Milhares de pessoas iriam ser ajudadas por aquela pessoa que queria abrir aquela empresa. E muitas famílias seriam sustentadas através daquela empresa. Então, veja bem, olha só, olha isso daqui. Gente, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui não, gente. Pelo amor de Deus. Mas é uma doideira muito grande. Quem está comigo aí, gente? Você está comigo dizendo, eu estou entendendo, eu estou entendendo. Gente, você precisa morrer vazio. Você não pode levar nada para o cemitério. Entregue tudo aquilo que ele colocou dentro de você. Entregue tudo aquilo que ele colocou dentro de você. Você tem livro, você tem canção, você tem projetos sociais. Você tem muita coisa dentro de você, mas você fica naquele negócio com medo de ser julgado pelo mundo lá fora. Você fica com medo de ser julgado. Ah, porque vai ficar assim, vai ficar esquisito, vai ficar não sei o quê. Gente, não importa, vai lá e faz, aí depois você vai aperfeiçoando na prática. Gente, vai e faz. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Sabe? Aquele negócio de colocar o pé. Não, tá escuro, não importa. Você coloca o pé no escuro, que aí Deus coloca o chão e você não cai. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou falar um português bem correto aqui. Você está entendendo o que eu estou falando com você? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vira essa chave, ó. Vira essa chave aí. Pega essa chave que eu estou te dando aqui. Eu já dei muita chave para você aqui hoje. Já te entreguei muita chave, entreguei muitos códigos aqui. Você precisa só usar, ó, e fazer uma mudança de mentalidade. Então você precisa morrer vazio. Morra vazio. Não leve nada que você veio para deixar aqui na terra. Às vezes as pessoas ficam criticando, porque aquele fulano de tal é o pastorzinho da internet, é isso, aquilo outro, é o engraçadinho, é o stand-up comedy gospel, aquele outro é isso, é aquilo, olha esse outro cara só fala bobagem, só fala porcaria, olha não sei o que. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, Você sabia que de todos os conteúdos da internet, de tudo que existe, gente, existe tanto assunto, tanto conteúdo na internet, mas existe um dado alarmante, um dado espantado. Eu fiquei, sinceramente, assustado quando eu ouvi. Sabe o que é? 40% do conteúdo consumido na internet mundial é pornografia. Olha o que nós estamos falando aqui de todos os conteúdos. Tudo que você quer, você vai para a internet e você acha. Existe milhões de conteúdo na internet, mas olha o número altíssimo de gente que vai para a internet para ver pornografia. 40% dos conteúdos consumidos pela internet são conteúdo de pornografia. Será que dentro de você não existe uma mensagem para falar a respeito disso, para transformar a vida das pessoas que estão viciadas na pornografia? Porque é um vício. Você sabia que é um vício? É um vício. Todos nós temos vício, gente. Olha aqui para mim. Olha para mim aqui, ó. Olha bem na minha cara. Fala para mim que tu não tem um vício. Todos nós temos um vício. Agora a questão é, vamos ter vícios, mas vícios bons, por exemplo. Eu tenho um vício. Eu tenho um vício de estudar. Mas eu não vejo você com o livro toda hora. Gente, a hora que eu mais estudo é quando eu não estou com o livro na mão. Quando eu estou com o livro na mão, eu estou estudando, sim, mas é mais um estudo na leitura. Eu estudo quando eu estou vendo as pessoas, o comportamento das pessoas, as atitudes das pessoas. Eu não estudo as pessoas para julgá-las, para dizer, esse comportamento é certo, esse comportamento é errado, essa pessoa é isso, é aquilo. Não, eu estudo o comportamento das pessoas para me entender as pessoas e me conhecer também melhor. Você entende? É um jogo, é uma troca. Então,
partir do momento que eu estudo as pessoas, que eu olho para as pessoas, que eu vejo as pessoas, os seus comportamentos, seus argumentos, suas justificativas, tudo aquilo eu estou fazendo um estudo, não para julgá-las, não, mas um estudo para mim aumentar ainda mais o meu repertório, de conhecimento, de conteúdo, para poder trocar essas ideias que eu troco aqui com você. Enfim, então existe 40% do conteúdo da internet que é consumido, todo o conteúdo da internet, 40% é conteúdo pornográfico. Então, vamos abrir a nossa boca, vamos falar alguma coisa a respeito disso? Não vamos abrir a nossa boca para criticar e para apontar esse defeito nas pessoas, não. Vamos ajudar as pessoas a saírem desse vício, porque é um vício. É um vício, sair de vício não é fácil. Você sair de um vício não é fácil. Tem gente que é viciado em café, tem gente que é viciado em bebida alcoólica, enfim. As pessoas são viciadas, então vamos ajudar as pessoas a saírem desse vício. Você é uma pessoa que era viciada, então está aí uma forma de você ajudar as pessoas. Você vai abrir a sua boca e vai dizer, ó, eu era um viciado, hoje eu consegui me libertar, eu consegui encontrar libertação para a minha vida, na palavra. Então, você precisa usar aquilo que você viveu, as suas experiências, e falar para as pessoas das suas experiências, daquilo que você viveu. Por isso que eu estou falando para você, da experiência muito forte que eu tive com Deus dentro do meu quarto, da experiência tremenda que eu tive com Deus. Então, assim, você precisa ter experiências com Deus, você precisa viver experiências com Deus, você precisa viver essas experiências. São essas experiências que nos deixam mais fortes, nos tornam mais fortes. Experiências com Deus nos tornam mais fortes. Não tenha medo de ter experiência com Deus. Seja muito sincero quando você for falar com Deus. Abra o seu coração. Para falar com Deus, gente, não precisa aquela formalidade, não precisa tanta formalidade. Ó, poderosíssimo do Altíssimo, do grandiosíssimo. Gente, Deus é simples. Sabe o que Ele quer ouvir? Deixa eu te falar aqui, sabe? Tu sabe o que Deus quer ouvir de verdade? Ele quer ouvir o teu coração. É isso que Ele quer ouvir. Você está entendendo? Ele quer ouvir o teu coração. Então, quando você for falar com Deus, fala com o coração. Fala a verdade. Seja sincero. Não seja hipócrita para falar com Deus. Deus te conhece. Deus te conhece. Rasga o teu coração. Fala com Ele, na intimidade dEle, na sua intimidade. É por isso que o grande mestre nos ensinou que se vocês quiserem falar com o Pai, vocês entram no quarto, tranca a porta e a sós com o teu Pai, conversa com Ele. Conta para Ele o que está acontecendo. Fala com Ele. Abre teu coração. É isso, gente. Abrir o coração para Ele e deixar Ele falar com você. Aí você vai cada vez mais entendendo, identificando que você é a imagem e a semelhança dEle. Isso é o que? Isso é identidade. Isso é o que? Essência. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é de verdade. Você sabe sua origem. Você sabe sua origem. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você não é uma criatura qualquer, você é um filho. Ei, você é uma filha. E não é um filho qualquer, não é uma filha qualquer. Sabe o quê? Você é amado do Pai. Você é amada do Pai. Ele te ama. Você acha que Deus quer condenar você? Você acha que Deus quer lançar você no fogo do inferno? Não foi para isso que Ele te fez. Não foi para isso que Ele te fez. Sabe aquela vez que você vacila, que você erra? Aí você já começa você mesmo começa a entrar num processo de culpa e de condenação terrível. Culpa, aí você fica debaixo da culpa e da condenação. Ei, moço. Ei, moça. Ei, homem. Ei, mulher. Fala com Deus, abre teu coração para Deus.
Conversa com ele. Os teus sentimentos, a respeito dos teus sentimentos e tuas emoções. Coisas que você não consegue controlar, que você não tem força, seus instintos. Aquelas coisas mais terríveis que você... Os pensamentos mais terríveis que você tem, fala com Deus. Eu tive coragem de falar com ele a respeito que eu estava duvidando dele. Eu entrei no meu quarto e falei. Fui sincero com ele e ele se revelou para mim de uma forma extraordinária. Mas eu fui sincero. Eu abri o meu coração para falar com ele. Você entende o que eu estou falando com você? Você entende o que eu estou falando com você? Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Então, identifique agora esse ser maravilhoso que você é, esse ser forte que você é. Você não é aquilo que falaram a seu respeito. Eu sei que tem gente aqui que está comigo que falaram coisas terríveis no seu respeito, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, até hoje. Talvez pessoas não acreditaram em você, talvez pessoas não te deram crédito, pessoas não acreditam ainda em você, pessoas te julgam, pessoas apontam o dedo para você. Ei, calma, calma. Mais importante do que a opinião dos outros é a opinião dele. Então, tenha calma. Entenda uma coisa. Você é filho querido, é filho amado. Olha para José do Egito. Olha para José do Egito, gente. Ei, abre teu olho, começa a entender a palavra, gente. Poxa vida. Olha para José do Egito. Olha para José do Egito. Era o querido do pai, era amado. E aí o que aconteceu? Seus irmãos começavam a olhar, poxa vida, olha essa roupa aí que ele ganhou, ó. Entende? Então assim, você precisa entender quem você é, entender sua verdadeira identidade, sua essência genuína, verdadeira, e você precisa viver tudo aquilo que ele te chamou para viver. Você tem um chamado. Você tem um chamado. E não é apenas um modismo, gente. Não é apenas um clichê, sabe? Você tem um chamado. Não é apenas isso, gente. Mas é de verdade. Você tem um chamado. Você tem um chamado, gente. Você está entendendo? Você tem um chamado muito forte. Esse chamado está relacionado ao seu propósito de vida. É onde entra a segunda pergunta que move a humanidade. Por que eu vim? A primeira é quem sou eu? E a segunda é por quê? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Então você está aqui por quê? Você tem que cumprir um propósito. Tem um propósito muito forte para você. A questão é que talvez você não entendeu ainda, você não viu ainda, você não sabe nem quem você é, gente. Você não sabe nem quem você é. Imagina saber o propósito que você veio. Então, primeiro você precisa saber da sua identidade verdadeira. Primeiro você precisa saber quem você é. Aí quando você sabe quem você é de fato, que você é a imagem e semelhança dele, quando você entende que você é a imagem, a semelhança dele, quando você entende que não é o que os outros dizem que você é. Olha, não se preocupe com o que os outros acham de você, sabe por quê? Porque Deus já tem certeza de quem você é. Essa aqui é muito forte. Escreve essa daí, ó. Não se preocupe com o que os outros acham de você, porque Deus já tem certeza de quem você é. Então, você é a imagem e semelhança dele. Você nasceu para governar, para crescer, para se desenvolver. Tudo que Deus cria para prosperidade. Prosperar é dar certo. Prosperar é funcionar. Prosperar é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é você fazer uma ação e aquela ação ser realizada, você chegar no resultado, você é ter sucesso. Tem gente que pensa que ter sucesso é só fazer uma coisuna, tem que ser um ator da rede tal, de não sei o que tal. Gente, ter sucesso é você colocar na sua mente que você tem um objetivo e você caminhar na direção daquilo através de passos e ações
e realizar e concretizar aquilo, gente. Então isso é o que? Isso é você teve sucesso, você prosperou naquilo que você veio para fazer. Toda a natureza prospera, gente. Toda a natureza prospera, a natureza vive em prosperidade. Ó, você olha para o pé de manga, a manguinha lá, você plantou a manguinha, vamos olhar aqui para a manguinha, vamos olhar para o abacate, vamos olhar para a maçã. Aquela velha frase do grande físico, né? Ele já dizia, você sabe quantas maçãs tem nesse pé, você sabe quantas maçãs tem aqui nessa macieira, mas você não sabe quantas maçãs, você não sabe quantos pés de maçã tem nessa semente. Quer dizer, a semente, o segredo também não é só a semente. Uma semente por si só é só uma semente. É só uma semente. Você quer ver o resultado da semente? É você pegar a semente, colocar na terra certa e você cuidar daquela semente, regar aquela semente. Aí você vai ver, gente. Aí você vai ver que vai explodir, literalmente. Por quê? Porque a semente vai germinar e aquela semente vai germinar. Aquela semente vai brotar. Aquela semente vai crescer e aquela semente vai se tornar uma árvore frutífera. Se lembra de uma coisa, viu? Se lembra de uma coisa, toda árvore que dá fruto, essa árvore ela está prosperando. Agora se lembra de outra coisa, se lembra dessas duas coisas, tá bom? Ó, a árvore que ela produz fruto, ela está prosperando. Ela está prosperando. A árvore que não produz frutos, ela vai servir para uma coisa. Você sabe qual é, sabe? Então fala aqui nos comentários para que serve a árvore que não dá frutos. O que foi que o grande mestre falou? A árvore que não dá fruto, ela é cortada e é lançada no fogo. Por quê? Porque essa árvore, ela não prosperou. Ela não prosperou. Então, a árvore precisa prosperar. Precisa crescer, se desenvolver. Ela prosperou até um certo ponto, aí depois deixou de prosperar. Você não pode parar de prosperar. E eu não estou falando aqui de grana, somente de grana, gente. É lógico que a grana é um resultado. Eu estou falando aqui da prosperidade, é um conjunto de fatores, é um crescimento. Porque o cara que só tem dinheiro, ele não é próspero, ele só tem dinheiro. Pode nem chamar um cara dele de rico, ele só tem dinheiro. Você precisa ter o dinheiro, você precisa ter as pessoas para desfrutar com você desse dinheiro. Você precisa ter a liberdade de tempo, a liberdade geográfica para desfrutar disso tudo. Então, próspero é aquele que tem o dinheiro, mas que tem as pessoas, que tem a liberdade de tempo, que tem a liberdade geográfica. Esse é um cara próspero. Então, entenda bem uma coisa, você tem um propósito, você precisa viver por ele, você precisa dar a sua vida por ele. Por quê? Gente, olha para a cruz, Por que foi que aquele homem morreu? Me fala por que foi que ele morreu. Ele morreu por causa do propósito. Era o propósito, gente. Ele morreu pelo propósito. Ele subiu lá no monte, porque a coisa não estava muito simples. Ele disse: Pai, passe de mim esse cara, se for possível. Todavia não faz o que eu quero, mas faz cumprir em mim o teu propósito. Quer dizer, faz conforme a tua vontade. O que é viver conforme a vontade de Deus? Tem gente que complica demais esse negócio de viver conforme a vontade de Deus. Aí cada um vem, a religião tal diz é assim. A gente tem mais de 6.000 religiões que falam a respeito, que está dentro do cristianismo, mas que só impõe regra para as pessoas e complica, bagunça a vida de todo mundo. Um vem e diz: viver a vontade de Deus é assim. O outro chega e diz: viver a vontade de Deus é assim. O outro chega e diz: não, você não está fazendo a vontade de Deus não, viu? Você não está fazendo a vontade de Deus não, tá? Para com isso aí, fazer a vontade de Deus é assim. Aí lá vem o outro: fazer a vontade de Deus é assim. Aí fazer a vontade de Deus é assado. Gente, fazer a vontade de Deus, gente, é simples demais, pelo amor de Deus. Vamos parar de complicar as coisas. Fazer a vontade de Deus é você cumprir o seu propósito de vida, gente. Você veio, você tem uma identidade, você tem uma essência. Essa essência, ela é somente sua, certo? Esse jeito de falar, esse jeito de comunicar, esse jeito de cantar que você tem, esse jeito de escrever que você tem. Já te falei, tem livro aí dentro de você.
Para de preguiça, para de procrastinar, para de ficar adiando, sabe? Você fica adiando, você quer ser muito perfeccionista, né? Eu só vou colocar quando eu tiver perfeito, quando tiver tudo certinho. Para com isso, rapaz, para com isso, mulher, homem, moça, criança que está me vendo aqui agora, para com isso. Começa a fazer agora, na proporção que você vai fazendo, aí você vai aperfeiçoando, mas você não pode simplesmente deixar de fazer, porque só vai fazer quando tiver as coisas mil maravilhas, quando tiver as condições necessárias. Para de viver de condição, meu irmão, vive de decisão, você decide, vai lá e faz, decide, vai lá e faz. Ultimamente eu tenho decidido fazer muitas coisas, daqui um dia eu vou mostrar para vocês, tá? Estou preparando aí, não mostrei ainda porque estou preparando, não por questão de perfeccionismo, mas porque depende de outras pessoas para poder a gente desenrolar as coisas aqui. Eu vou mostrar para vocês. Você tem que entender, gente, você tem que entender de uma vez por todas. Ah, mas eu não sou criativo. Ei, olha para mim aqui, olha aqui para mim, tu acha que eu sou criativo? Olha para mim, tu acha que eu sou criativo, meu irmão? Tu não me conhece. Olha, se tu me conhecesse quando eu tinha 15 anos de idade, eu não tinha coragem. Uma hora dessas eu vou ver se eu consigo um vídeo que fizeram, que eu participei de uma peça lá, que me obrigaram a participar dessa peça, e eu participava dessa peça e eu não tinha coragem de olhar pro olho das pessoas. Eu olhava, era assim, ó, assim, ó, tá vendo? Eu olhava assim, pra ver se tinha alguém olhando, ó, desse jeito, você tá entendendo? De vergonha, eu não sei onde foi que eu adquiri esse bloqueio, essa trava na minha vida. Eu sei que eu adquiri, de alguma forma eu adquiri ela, e por muitos anos na minha vida eu fiquei com essa trava na mente, com essa trava emocional. Certo dia eu fui me apresentar na sala de aula e não consegui falar absolutamente nada, porque os colegas começaram a mangar de mim, acho que na quarta série, quinta série. Os colegas começaram a mangar, a zombar, e tal, porque eu vim do Ceará, sou cearense, né? Moro no Maranhão há muitos anos, mas sou cearense. E um sotaque muito nordestino, muito puxado, ainda hoje tenho, né? Algumas coisinhas só que mudaram. E não tenho vergonha disso, não me envergonho de forma alguma. Sou um nordestino, sim, de verdade. Posso, e falo desse jeito arrastado mesmo, né? Mas não sei porque os colegas simplesmente zombaram, caçoaram de mim. E eu senti muita vergonha. E por muito tempo eu fiquei muito travado na minha vida, na questão de me comunicar ao público. Primeira vez que eu assumi um microfone para falar, eu tremia na base. Você pensa que foi fácil a primeira vez que eu fui pegar um microfone para eu poder falar? Só que teve uma coisa, gente, eu sempre tentei colocar o máximo de força necessário para poder realizar aquela ação que eu precisava. Eu sempre me desafiei, eu sempre coloquei pressão em mim mesmo, não ficar pegando pressão dos outros, mas eu mesmo coloquei pressão em mim. Não, eu tenho que ir lá e fazer. Ah, eu tô com medo, mas eu vou lá e faço com medo de tudo. Ah, não sei fazer direito ainda, mas tem que fazer, então vai lá e começa a fazer. Eu vou lá e começo a fazer, e depois eu vou aperfeiçoando, vou ajeitando, vou vendo com quem fez, vou modelando, vou ajeitando, e as coisas vão se organizando. Então você olha para mim e diz, você fala isso porque você faz composições, está escrevendo um livro, e etc, não sei o que, e coloca a sua cara aí na live e começa a falar para as pessoas. Você sabe, mas você não vê o que eu passei na minha adolescência, na minha juventude. Mas você não sabe que aqui é um desafio para mim estar diante dessas câmeras. Não é tão simples assim para mim. E ao mesmo tempo é muito fácil, é muito simples, é só chegar, ligar o celular e começar a falar, gente. Não tem muita coisa também não, gente. Poxa, até eu já estou querendo complicar para ti aqui também. Não tem nada de complicado aqui. É só ligar o seu celular, você vai lá na opçãozinha aqui ao vivo, certo? Você vai na opção ao vivo e aí, meu irmão, você coloca e fala aquilo que está no seu coração. Qual é a melhor mensagem para você falar ao público? É aquela que está no seu coração. Você entende o que eu estou falando para você? A melhor mensagem para você falar é a mensagem que está no seu coração. Então, não tem esse negócio de sou e não sou criativo. Tem gente que é criativo, tem gente que não é. Não, depende das suas habilidades, depende do que você faz, do que você gosta de fazer.
Então a criatividade, ela flui na sua mente, só que sua criatividade é mais para uma área, a minha criatividade é mais para outra, e assim cada um possui uma criatividade por causa daquelas inteligências que eu te falei, das 9 inteligências múltiplas. Todo ser humano é inteligente, todo ser humano possui um tipo de inteligência, pelo menos. Raramente possui todas as 9, mas pelo menos uma, 2, 3, 4, enfim, os seres humanos, nós possuímos essas inteligências. E você precisa usar essas inteligências. Então não se preocupe com esse negócio de criatividade. Não se preocupe com isso não, gente. Basta você começar a fazer, a realizar as coisas, que aí a criatividade vai chegando. Por quê? Porque você colocou pressão em você mesmo. Eu vou ter o que fazer, eu vou lá e faço. Eu sempre coloquei pressão em mim. Hoje eu estou falando aqui para você de forma simples, porque eu sempre coloquei pressão em mim mesmo. Não, eu tenho que ir lá e fazer. Aí eu vou lá e faço. Eu tenho que ir lá e fazer, eu vou lá e faço. Não, eu tenho que ir lá e fazer, eu vou lá e faço. Quando eu fui começar meu negócio, eu coloquei pressão em mim. Eu estava muito bem, trabalhando como funcionário público, ganhando um salário razoável, ticket de alimentação e etc. Algumas coisinhas, mas eu coloquei pressão em mim. Não, eu vou viver, eu não quero viver essa vida acomodada desse jeito a minha vida inteira. Eu quero ousar, eu quero entregar para o mundo aquilo que ele colocou no meu coração. Não sabia como, mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, sabia que eu tinha que me movimentar, estar em movimento. Sabe por quê? Porque a vida é um movimento. A vida é um movimento. Tudo está em constante movimento, gente. Tudo está. Ó, mesmo quando você está aqui, ó, parado aqui, existem coisas que estão em movimento em você. Sabe o que é a energia? Nosso corpo é formado por energia. Aí essa energia que forma os átomos, as células, etc, etc. É um processo científico. Mas nós somos pura energia. Todo ser humano possui sua energia própria e um campo energético ao seu redor. Ao seu redor. Que é uma coisa profunda, é uma coisa pra gente... Depois a gente conversa sobre isso. Mas enfim, nós somos energia pura. Então a gente precisa estar em constante movimento. A água, quando ela fica parada em determinados locais, ela pode prejudicar. Pode prejudicar. Pode criar insetos, pode criar mosquitos, pode nascer larvas. Não fique parado. Comece a se movimentar. A se movimentar, mesmo que você não saiba como, mas se movimente, faça alguma coisa. Tá entendendo? Faça alguma coisa. Comece a mostrar para o mundo por que você vê. Mostre para o mundo sua identidade. Primeiro você tem que entender quem você é, né? Então entenda quem você é. Clarifique. Ative sua identidade. Ativar. Vem de dentro para fora, saber a sua essência genuína, verdadeira. Aí você vai entender o seu propósito. Você vai acender uma lâmpada bem grande. Aí você vai caçar e olhar. Ah, eu nasci para isso, eu vim para isso. Certo? Essa lâmpada é aqui dentro. Certo? Você vai clarear aqui. Porque quando essa lâmpada acender aqui, aqui já sabe. Ó. Aqui já sabe. Entendeu? Aqui já sabe. Teu coração já sabe. Só que aqui não está aceitando. O teu cérebro não está aceitando. O teu cérebro ele fica dizendo, não vai por aí não. E o teu coração diz, ei, você é teimoso, para de ser teimoso, começa a ouvir a voz que está falando aqui contigo, a voz dele muito forte aqui em você, para de ser teimoso, e ouve a voz dele que está falando aqui contigo. Aí, meu amigo, se você ouvir a voz que fala aqui com você, ó, tem uma voz que fala aqui com você, ó, tem? É no teu coração, tem aquela voz que fala com você. Você sabe de quem é aquela voz, sabe? Pois é, ele fala com você. Ele fala com você. E ele não fala aqui, ó, ele fala aqui, ó, tá? Então acende a lâmpada aqui para poder entender, para poder aqui entender, o teu cérebro entender. Você tem que fazer o teu cérebro entender por que você veio, para ele poder executar, começar a fazer. Porque você precisa fazer imediatamente. Aí você começa a colocar para fora, você vai... Sei o que você
Tem para colocar. Mas vai. É livro? Escreve. É música? Faz. Você vai aprender a tocar um instrumento, fazer alguma coisa? Começa a aprender. Tem gente que não sabe cantar nada, mas quando pega um instrumento, que ele começa a tocar. Eu já fui tocado por pessoas tocando, gente. Eu já fui tocado fortemente por pessoas apenas tocando um violão, tocando um teclado, um piano, um violino. Tremendamente. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, um dos momentos mais dolorosos da minha vida, eu atravessei essa batalha ouvindo uma mulher tocando um violino de uma forma muito forte. Uma mulher que ela toca o violino de uma forma muito forte. Ela toca o violino, você não tem como você ficar parado, você se movimenta, você sai do lugar, você toma uma atitude. Ela parece que quando ela toca aquele violino, parece que existe algo muito forte, uma energia um campo de energia muito forte que chega na gente e a gente não consegue ficar parado, porque é muito forte a maneira como ela toca. Então você toca um instrumento, começa a tocar, coloca aqui, ó. Coloca nas redes sociais, vai pro teu Instagram, vai pro teu Facebook, pro teu canal no YouTube, se você tiver, se não tiver, abre um, faz alguma coisa. Mostra pro mundo que você é a imagem e semelhança dele e que você não está aqui por acaso. Mostra pro mundo que você tem um propósito de vida, e que esse propósito de vida tem a ver com 3 pessoas. Tem a ver com você, tem a ver com Deus e tem a ver com os outros. O meu propósito de vida tem a ver com 3. É Deus, eu e você. Você está entendendo? Aí, ó, a tríade. Deus, eu e você. O meu propósito de vida, todo o propósito de vida das pessoas, todas as pessoas, o propósito de vida dela tem a ver com Deus, tem a ver com ela e tem a ver com o próximo, com os outros, com as pessoas que estão ao seu redor. Com as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor. E nós temos basicamente 8 milhões de pessoas ao nosso redor, porque a Terra tem quase 8 bilhões, né? Tem quase 8 bilhões de habitantes. Então você tem quase 8 bilhões de próximos, de pessoas que estão à sua volta. Então comece já a impactar a vida dessas pessoas através do seu propósito de vida. Ou você vai morrer com esse negócio dentro de você, você vai morrer com essa música, com esse livro, com essa poesia, com essa canção, com essa pregação, com esse louvor, com essa palestra, com esse curso. Você está entendendo? Com essa mentoria, com esse treinamento, com essa ideia. Gente, ideia não vale nada. Ideia não vale nada. Você sabe o que vale? É a ideia executada. Quando ela está executada, aí sim ela vale. Mas uma ideia por si só, uma ideia... gente, olha para os grandes gênios. Os grandes gênios não foram conhecidos apenas por suas ideias, mas pela execução de suas ideias. Se eles tivessem apenas ideias e ficassem, olha, eu tive uma grande ideia, você acha que os livros iam falar dele da forma que fala? As pessoas iriam ter... nós iríamos ter acesso a diversas coisas como temos? Então o mais importante que a ideia é executar a ideia. Mais importante que uma grande ideia é uma pequena ideia executada. Vai lá e faz. Tem uma ideia? Tem. Então vai lá e faz, executa. Tem uma grande ideia? Então executa essa grande ideia. Tem uma pequena ideia? Executa, não importa. E essa execução, gente, não precisa ser executada do dia para a noite. Você vai no passo a passo. Hoje você faz uma coisa, amanhã você faz outra. Por exemplo, você que tem alguma coisa para fazer. Primeira coisa que você precisa fazer, você tem que tomar uma iniciativa, uma atitude. Então, pega o caderno e coloca. O primeiro passo. Pronto, aqui uma ação para você fazer agora, nesse momento, nesse instante. E parar de ficar dando desculpa. É porque eu não tenho as condições. Eu não tenho as condições. Para de viver de condição, meu irmão. Para de viver de condição, meu amigo. Para de viver de condição, amigo. Vive de decisão. Você está entendendo? Vive de decisão, amigo. Para de viver de condição. Porque as condições... Para de viver de condição e começa a viver de decisão. Decide, vai lá e faz. Decide, vai lá e faz. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Tem coragem. Então vai lá e coloca no caderno. Primeiro passo, eu vou fazer isso. Vou ligar para fulano, vou pedir ajuda de cicrano, vou consultar a cicrano que já fez isso, saber como foi que ele fez.
Então é simples, é só você ir lá e fazer. A questão, gente, é porque a gente fica sendo especialistas em desculpas. Nós, você, se tornou um grande especialista em dar desculpa. Ah, eu não fiz isso por causa disso. Eu não fiz isso por causa... Aí você se torna um grande especialista em quê? Em desculpas, grande vantagem. Começa a ser um especialista naquilo que você se propõe a fazer. Tem uma pequena ideia, vai lá e executa, vai lá e faz. Começa a fazer, começa a realizar. E aí os resultados vão vir para você. Quando os resultados chegarem para você, você vai entender uma coisa. Você vai entender que foi para isso que você veio. Foi para isso que você foi chamado. E esse chamado tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido agora. Porque o tempo é agora. É chegado o reino. É chegado o reino. Esse é o tempo. Essa é a hora. Certo? Porque amanhã, aí eu já não sei. Mas o tempo é agora. É hoje. Você entende? O tempo é hoje. O tempo é agora. Eu vou me despedir de você. Um abraço. Fica com Deus.